Bem, amigos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da disciplina de semiologia e como vai ser a abordagem da prova prática. O intuito dessa aula vai ser discutir o uso do OSCE na avaliação de competência médica em semiologia. Bem, a grande pergunta seria: o que você utilizaria para avaliar um paciente, um profissional, e dizer se esse profissional é competente? Especificamente na área médica, como dizer que um médico é competente? Esse é um grande questionamento e que muitas respostas ficam vagas. Então, em 2002, foi feito um estudo por Epstein e Hundert, onde esses autores avaliaram e definiram como avaliar e como definir a competência profissional. E eles criaram um conceito de competência profissional onde se caracteriza pelo uso habitual e criterioso da comunicação, conhecimento, raciocínio, capacidade de integração de dados, habilidade técnica, emoções, capacidade reflexiva e capacidade de manter-se atualizado. Todos esses aspectos o profissional vai lançar mão para desempenhar sua atividade profissional em prol da sociedade. Então, é um conceito muito amplo e muito complexo, mas que se fundamenta em três pilares principais. Para para que nós possamos dizer que existe competência, deve haver, primeiro pilar do conhecimento, ou seja, você precisa saber sobre um determinado assunto. O segundo pilar de atitude, de querer fazer. E o terceiro pilar seria a habilidade, de saber como fazer. Ou seja, se você tem conhecimento, atitude e habilidade, você tem competência naquilo que você desenvolve. Com esses conceitos fundamentados, surgiu-se uma ideia de avaliar profissionalmente como que a gente caracteriza se o profissional realmente é competente, além dos aspectos de conhecimento, atitudes e habilidades. Essa pirâmide é a pirâmide de Miller, bastante conhecida no meio acadêmico, e que define alguns critérios, como ela varia que, se você está mais baixo na pirâmide, você avalia a cognição, o conhecimento. E se você chega um pouco mais acima, você avalia o comportamento. Isso tudo vai desde o saber como, assim como demonstrar e, por fim, saber, fazer. Fazer sendo o momento mais alto dessa pirâmide, que você vai adquirir mais autenticidade profissional. Ou seja, o profissional é reconhecido no momento que ele sabe realmente fazer. Isso é mostrado também de uma forma diferente aqui, onde você tem o conhecimento factual, ou seja, o saber. Quando você tem o fato, uma pergunta do tipo que você diz apenas a resposta, o saber como, que seria aplicado a uma situação real, mas ainda de forma teórica, o mostrar como, onde você já utiliza um pouco da simulação para mostrar como se faz aquilo e você já mostra competência, e por fim, fazer realmente o procedimento na prática, no dia a dia, onde você desenvolve desempenho. Isso até nos mostra que muitos profissionais, até da área de saúde, por exemplo, eles às vezes até mostram como, mas isso ele mostra uma certa competência e nós até achamos que são realmente muito competentes porque eles mostram como nas práticas, por exemplo. Mas é um pouco diferente desempenhar realmente, de fazer no dia a dia, onde ele vai mostrar uma competência diferenciada. E por que a gente está tentando avaliar a parte de semiologia dessa maneira? Porque se nós ficarmos apenas na aula teórica, se nós fizermos apenas a aula teórica, o aluno vai gravar, a taxa média de retenção dele é de apenas 5% do que a gente fala. Mas se ele faz, se ele pratica, se ele atua fazendo, ele retém por volta de 75% do que se ensina. E se ele ensinar alguém isso, ele chega a 90% ou mais. Então a ideia é trabalhar dentro da pirâmide de Miller, onde, quando a gente trabalha apenas o saber, nós fazemos questões factuais, ou seja, nós perguntamos, por exemplo, qual é o principal aspecto encontrado no diabético com um distúrbio renal. E aí você vai marcar a resposta correta, por exemplo, seria a microalbuminúria, que seria uma questão pontual. Quando a gente cria um caso clínico com esse mesmo paciente
com os aspectos clínicos dele, e para que você marque ou que você possa escrever sobre esse caso clínico, nós subimos um pouco mais na pirâmide, você já vai saber como, mas ainda isso tudo avalia conhecimento. Subindo um pouco mais na escala da pirâmide, a gente já começa a fazer essa mesma questão, esse caso, só que um paciente estimulado. E aí entra o OSCE, que é o que nós vamos utilizar durante a semiologia. E por fim, o mais alto na pirâmide é quando você coloca realmente a pessoa na prática, no dia a dia, no desempenho com o paciente real. E aí é o fazer, que seria a maior autenticidade profissional na pirâmide. Então, esse artigo que nós já discutimos anteriormente, eles avaliaram não só a definição de competência, mas também como avaliar o paciente, como avaliar competência. E um dos métodos estudado foi e discutido no artigo foi o uso do OSCE. Mas o que vem a ser realmente o OSCE? O OSCE é um estudo, na verdade vem do inglês, uma sigla do inglês, que quer dizer para a gente um exame clínico estruturado por estações. Ou seja, nós vamos fazer estações para se trabalhar o exame clínico. Isso nos ajuda a avaliar o desempenho do aprendiz, ou seja, o aluno vai ter algumas situações que a gente vai delimitar e, baseado num roteiro pré-definido, a gente consegue avaliá-lo. E a grande oportunidade de interação com o paciente simulado, ou a gente pode também utilizar alguns recursos didáticos, por meio de estações de avaliação em rodízio. Esse OSCE, o aluno vai ter que cumprir determinadas tarefas específicas, que no nosso caso inicial vai ser de história clínica, onde há um tempo determinado para cada estação e cada aluno vai passar pelas mesmas estações, ou seja, todos os alunos passam pelas mesmas estações e são avaliados através de um checklist. E isso é entregue aos examinadores. Ou seja, nós vamos trabalhar a disciplina de semiologia por meio do OSCE, a parte prática, e por meio de casos clínicos e múltiplas escolhas para se ter um contexto mais aprofundado. Ou seja, vocês vão fazer uma prova teórica, que vai ser baseada em casos clínicos, então vai trabalhar no saber como, e depois nós vamos fazer o OSCE, que é a prática, que vocês vão mostrar como. Então, como se apresenta uma estação de OSCE? Isso é para que vocês possam, no dia, poder trabalhar da melhor maneira. Então, a gente está ensinando aqui como vai ser trabalhado no dia da prova. O OSCE, vocês vão chegar e vai em uma determinada sala, onde vocês vão chegar na frente dessa sala e tem uma vinheta, ou seja, tem uma informação na frente da sala. Aqui é um exemplo que nós colocamos para que vocês possam entender melhor. Nessa sala vai estar paciente Gumercindo, de 40 anos, hipertenso e tabagista, chega ao pronto-socorro com dor torácica típica há 2 horas e durando 30 minutos. Avaliado pela triagem e solicitado o eletrocardiograma. Entretanto, durante o preparo para o exame, ele entra em conflito com a enfermeira devido à necessidade de raspar os pelos para a colocação do eletrodo, e você é chamado para resolver o problema. Nessa mesma vinheta aparecem os objetivos. O objetivo desse caso é identificar o risco do paciente para infarto do miocárdio e explicar o paciente. Explicar a necessidade de realizar o eletro com a técnica adequada. E também é colocado o tempo disponível. Quando você entrar na sala, você terá 5 minutos. Então, com essas informações, você sabe que você, em 5 minutos, tem que deixar muito claro para esse paciente com essa dor que ele pode estar tendo um infarto do miocárdio, explicar os riscos que ele tem de estar tendo isso, baseado nas doenças que ele tem, que foi informado o tabagismo e a hipertensão, e o fato também de necessitar fazer o eletrocardiograma, que é um exame que precisa que tenha uma área de contato adequada, ou seja, não pode ter pelos na colocação dos eletrodos para não haver uma má interpretação do exame. Então, não dá muito tempo de você entrar numa sala dessa e ainda sair pensando o que você vai fazer, porque você tem apenas 5 minutos. Ou seja, no momento que você entra na sala, e aqui seria o momento que você adentrou a porta, você tem 5 minutos para conversar com esse paciente simulado e convencê-lo dos objetivos que foi colocado. O ideal seria nós termos uma sala como essa, onde você está fazendo lá seu atendimento e numa sala ao lado, com um vidro onde não se percebe quem está do lado de fora, a gente pudesse avaliar vocês. Mas a prática e o dia a dia, a realidade é essa, onde vocês estão numa sala e a gente está com o avaliador, com o examinador ali, com o seu checklist. E o que seria esse checklist?
é um aspecto como esse aqui que vocês percebem. Ou seja, o critério número 1, a gente quer ver se você vai se apresentar ao paciente. Se sim ou se não. No aspecto 2, se você cumprimentou o paciente. Se sim ou se não. Explicar a necessidade, nesse caso específico, de realizar o procedimento, que foi o eletrocardiograma, ou seja, nós vamos ver como você explicou isso ao paciente, se foi insatisfatório, regular ou satisfatório. A necessidade dele ficar no pronto-socorro, porque ele quer ir embora, ele não quer fazer o exame, e você tem que convencê-lo a partir dos dados de história dele. E também a necessidade de raspar os pelos para realizar o eletrocardiograma. Esses três aspectos são as necessidades que a gente quer que nós queremos que vocês expliquem para o paciente. E por fim, além de apresentar-se e cumprimentar o paciente, você sempre deve deixar muito claro que você vai continuar fazendo o acompanhamento dele até o final do exame, ou que vai voltar para ser ajustado todos os aspectos da discussão clínica. E esse seria um checklist onde o profissional que está na sala está avaliando se você está cumprindo. Existem outros checklists, como algum checklist padronizado para avaliação profissional, como esse aqui que vocês percebem que no número 1 se chamou o paciente pelo nome, se cumprimentou e identificou-se. No número 2, se manteve um contato visual, se iniciou a entrevista com questões abertas, se ouviu com atenção a queixa do paciente, se reconheceu sua necessidade, se comunicou com clareza, se respondeu a perguntas apropriadas. Ou seja, a gente pode fazer uma mistura de vários checklists onde você vai ser avaliado de todos esses aspectos. E por fim, você pode ter aí será na segunda etapa, nós faremos OSCEs práticos, onde vocês vão mostrar atitudes fazendo o exame clínico. E aqui tem um modelo para vocês perceberem. Bom dia, Ana Luísa. Boa sorte, você vai fazer agora o exame de mão. Certo. Vou começar com a inspeção estática. Peço para a paciente, pode abrir aqui. Pronto, aí eu checo a simetria das mamas, volume, vejo se como é que é o volume luminoso, sem retração, sem alguma tumoração visível. Posso observar se tem alguma cicatriz. E como é que está o mamilo, o mamilo e a auréola. E em seguida fazer a expressão dinâmica e peço para a paciente levantar os braços. Em seguida peço para pressionar, que é a histeria. Depois peço para estender o braço e inclinar para frente. Bem, esse aí foi só um modelo para que vocês possam perceber e nós gostaríamos de terminar terminar a aula com essa frase, onde o Valmir Monteiro coloca que o que às vezes chamam sedução, chamo competência, porque capacidade, habilidade, inteligência e sinceridade nas relações, isso também seduz. Muito obrigado.